Saudações de paz em Cristo Jesus, Pastor César. Estamos em mais um Alvorecer com Deus e hoje eu convido você, com muita humildade, a me ouvir até o final. Por vezes eu me peguei no choro estudando esse texto. Por vezes eu senti a presença do Senhor estudando esse texto. E eu queria muito que você fosse edificado. Então a minha oração é que você consiga separar do seu dia hoje esses 5 minutos para ser edificado com essa mensagem poderosa da segunda pesca maravilhosa. O texto está em João, o capítulo é o 21. Eu vou ler só a parte A do verso 3, que diz assim: Vou pescar. É uma afirmação de Pedro aos amigos que, pela sua liderança, o seguiram. Eu queria muito que você meditasse nesse contexto, porque é o último capítulo de João. E a primeira pesca, que foi a que falamos ontem, foi quando Jesus fez de Pedro um pescador de homens. Essa foi quando Jesus restaurou Pedro para ser um pastor de ovelhas. O cuidado de Jesus ao restaurar Pedro é profundo, é grandioso. E Jesus tira das mãos de Pedro a rede de pescador. E em seu lugar coloca o cajado de pastor. E no primeiro dia da semana, as mulheres foram ao túmulo de Jesus. Olha que coisa grandiosa. Ouça o que eu vou lhe dizer hoje, meu irmão. E se depararam com a pedra removida. Ao entrarem no túmulo, um anjo que estava postado do lado direito, no lugar onde o corpo de Jesus havia sido posto, pediu que elas não ficassem com medo, pois Jesus havia ressuscitado. É isso mesmo que você está ouvindo. Aquele Jesus que aparece pela segunda vez às beiras da praia é Jesus ressuscitado. O anjo transmitiu-lhe uma ordem: mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis como ele vos disser. É o que diz lá Marcos 16:7. Mesmo depois de ter aparecido aos discípulos 2 vezes em Jerusalém, faltava o cumprimento dessa promessa. E essa manifestação junto ao mar de Tiberíades, lugar onde Pedro e os outros discípulos trabalhavam como pescadores e foram chamados para o ministério, seria certamente o ápice das demonstrações inequivocadas da ressurreição de Jesus. Essa viagem da Judéia para a Galileia, de Jerusalém para o mar de Tiberíades, deve ter sido especialmente para Pedro, marcada por fortes emoções. Aí eu questiono, por que Jesus queria encontrar-se com ele na Galileia? Por que a menção especial do nome de Pedro pelo anjo? O que Jesus diria a Pedro depois da sua consumada covardia e de sua reincidência à negação? E debaixo desse turbilhão de sentimentos adversos que Pedro diz a seus 6 companheiros de ministério: vou pescar, que foi o que eu li hoje. E como Pedro é líder e sob a sua liderança tem influência, os outros também disseram: nós também vamos contigo. Então eles saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Porque foram pescar. Por quê? Porque foram pescar. Porque eram pobres e precisavam ganhar o próprio sustento? É uma pergunta que eu faço a você. Porque queriam preencher o tempo da espera com um trabalho que sabiam fazer? Porque estavam desanimados e pensavam que a única opção que eles restavam era voltar ao passado e retomar sua antiga profissão? Porque se julgavam inadequados para continuarem sendo apóstolos depois de terem abandonado o seu Senhor na hora mais crítica? Será por quê? Será por quê? Sem resposta segura para todas essas perguntas, temos uma constatação inequivocada do resultado da pescaria. Naquela noite, eles nada apanharam. Naquela noite, o mar não estava para peixe. Eles tinham rompido todas as pontes. Ouça com cuidado isso. Eles tinham rompido todas as pontes com o passado e o caminho era dali para frente.
e não uma jornada de marcha ré. Jesus estava à beira da praia. E João olha para Pedro e sussurra aos seus ouvidos: é o Senhor. Oh, aleluia! E Pedro, sem titubear, oh Pedro, meu Deus, lança-se ao mar e corre na direção de Jesus. Pedro é assim, meus irmãos. O milagre era uma prova eloquente e suficiente de que estavam diante daquele que vencera a morte. Eu digo a você que mais que lançar a rede e um ambiente onde eles pescaram a noite toda e não conseguiram nada, mais que tudo isso, Jesus diz a eles lançar a rede e ali eles pegaram muitos peixes, mas mais que tudo isso, os versos 9 aos versos 14 é grandioso porque quando os discípulos eles saltam em terra, talvez estivessem esperando uma reprimida de Jesus por causa de seus fracassos, por causa que estavam ali, ao invés de estarem esperando a presença do Eterno. Encontraram um braseiro com peixe e pão. O braseiro era para aquecê-los do frio e o alimento para restaurar-lhes as forças. O pão era dado ali e o de jejum estava pronto. E Jesus ordena que eles tragam mais peixes daqueles que acabaram de apanhar. Jesus os convida a comer. Os discípulos ficaram calados, perplexos, admirados diante do Senhor ressurreto. Então Jesus toma o pão e lhes dá, e de igual modo o peixe. E estabelecia ali a comunhão e o compartilhamento. O cenário que eu estou vendo é de plena restauração. O amor de Jesus demonstrado em alimentar Pedro antes de tratar de suas necessidades espirituais era posto ali, visto aos nossos olhos a partir da leitura do texto. Ele deu a Pedro a oportunidade de se secar, de se aquecer, de satisfazer sua fome, de desfrutar comunhão pessoal. Sem dúvida, o espiritual é mais importante do que o físico, mas o cuidado com o físico prepara o caminho para o ministério espiritual. Jesus não criticou, cuidou. Jesus não ofendeu, abraçou. Jesus não os expulsou, chamou de filhos. O que eu estou dizendo para você hoje é que Jesus entende as suas fraquezas, entende as suas lutas e lhe chama de filho. Filhinho, vem. Eu tenho pão, eu tenho peixe e eu tenho uma fogueira aquecida para aquecer você. É essa palavra que Deus tem para o teu coração, querido. Pai, eu peço, Senhor. Eu peço que o teu filho que ouve essa mensagem, que escuta essa mensagem, que ministra ao seu coração, ele não desista, não pare. Mas que ele sinta no Senhor agora o aquecer da fogueira. Que ele sinta no Senhor agora o alimento do pão e do peixe. Que ele corra aos teus pés, Senhor, como fez Pedro. Que ele reconheça, Pai, que não existe mais pontos que nos faça voltar. Precisamos caminhar para a frente, para Cristo. Obrigado, Senhor, obrigado. Que Deus em tudo te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.